Graças a Deus por estarmos novamente conversando, porque eu vou continuar relembrando a minha vida de criança, falando sobre o tempo que eu cheguei aqui, saí de Jucati com 3 anos, com 5 anos, né? Cheguei aqui com 5 anos e estou até hoje, graças a Deus. Então nós vamos falar sobre... Não atrapalha não aqui. Hoje sobre a Rua Estreita e as pessoas, né? Do meu tempo. Vamos começar depois da casa de Menininha e de Toninho. Tinha a casa, eu alcancei ali uma vendinha, era pequena, um bar, de Antônio Quintino, que eu até me lembro, uma noite de festa, a festa do Rosário, né, noite de sábado do Rosário, aí tinha Joca de seu Lorival. Ele tinha paquera que se diz, ele me, como é que diz? Me admirava. Né? Ele era um dos meus admiradores. Eu admirava ele a mim. Né? Então eu me lembro que eu ia descendo nessa tal de festa, né, do Rosário, e ele me chamou. Aí quando eu olhei, ele veio assim com a mão cheia, olha, ele era menino, acho que ele tinha, podia ser que ele tinha uns 12 anos, talvez eu já tivesse uns 10. Aí eu parei, né? Eu olhei para trás pensando que era eu mesmo, né? Eu olhei para trás e ele veio com a mão cheia assim, de chiclete, caixinha de chiclete. Aí encheu minha mão. Aí eu saí com a mão cheia. Era muito cobiçada aqui nesse lugar, viu? Sim, e depois... Não sou bem... Sim, depois ela pertenceu também a João Capitão. Seu João Capitão. Era o marido de Dona Quitéria. Dona Quitéria, irmã de da mãe de Tota. Lembro do nome dela. Falei nela ainda agora. Dona Ana de seu Dionísio. Por sinal, uma vez ela chegou aqui, na vista de João, meu esposo, João Pinto. Aí veio buscar o leite, aí olhou assim para mim. Aí disse, olha, eu tinha o cabelo muito grande e tinha pessoas que elogiavam. Aí ela disse assim, olha, neném, eu ia para a igreja, ali para baixo, né? Eu ia, mas só para olhar o teu cabelo, tão ondulado, aliás, ondeado. Eu achava que era cheio de ondas. Aí, fiquei rindo, agradeci esse elogio, né? Hoje não tenho 4 cabelinhos, mas é a idade que faz isso. Sim, e falando aqui do lado esquerdo, né, na subida, na Rua Dantas Barreto. Então, na casa que hoje pertence à Paca, ali foi, no meu tempo, de menina, de infância, né, eu estudei ali a 3ª série. Eu creio que já tinha uns 10 anos naquela época. Com Ninete não, Socorro Marques. Que Dona Socorro Marques, ela morou naquela casa que era como um bangalô. Vizinha a casa naquela época de Edivalda e do outro lado, ao lado,
de Antônio Tobias, lá na praça. Então, eu falei sobre a mãe de Tota, não é? De Maria, casada com o seu... Lembra? Eu estou esquecida do nome do marido dela. Sogra de Creusa. E eu me lembro. Então, quando a casa que hoje pertence à Paca, ela, no meu tempo, ela era, pelo menos naquela época que eu estudava a terceira série, eu estudei ali com Socorro Marques. A terceira série até me lembro dos meus colegas. Era Gessina, seu Raul, não, Raimundo, casado com Dona Clarinda, o nome dos filhos, Romeu, Rafael, Zé do Ré, casado com Marieta, Gessina, sim, Rinaldo, muitos homens, esses 5. Era Zé do Ré, o mais velho, Rafael, Romeu, Rinaldo, 4, não era? 4 homens e 4 Gessina. homens e 3 mulheres. Gessina, a mais velha, que falava grosso. Gessina, Doda, Gilva era galeguinha, mais branquinha do que as outras. E o pai dela se chamava Raimundo. Moravam na casa que hoje, pronto, da casa de Agrício para cá. Era a casa que morou Marieta, de Zé do Ré. Marieta, mãe de Paulinho. Ela criava, era mãe de criação, era irmã dele, foi ela que criou. De uma mulher a mais que seu Dudu arranjou, né, aqui da rua. Marieta foi quem criou esse menino. Por sinal, até já é casado. Deixa eu ver. Falei em Gilva. Gilva também, mulher, filha de Dona Clarinda com seu Raul, seu Raimundo. Eles moravam ali naquela casa. Da casa de seus... 2 casas antes da casa do seu José Freire. Assim, aí subindo, falando nos meus colegas, né, de escola. As 2 filhas de seu Zé Aleixo, Eurides, a mais velha, e Mariquinha. Eurides era casada com Mané Lambu. Mané Lambu, ele exercia muitas profissões. Ele era pedreiro, ele era barbeiro, acho que ainda tinha outras profissões. E Dona Isabel Aleixo, né, esposa de seu José Aleixo, tinha... Não fiz falar no que foi, se candidatou a prefeito. Era filho de Eurides. Ah, Ramiro. Ramiro era filho de Eurides, minha colega. E Mariquinha, Eurides já não existe mais, né? Deus já tirou ela desse mundo. E Mariquinha, eu creio que ela ainda esteja viva. Esposa de Luiz. E as filhas dela e filho
filhos, se tiver filhos, eu não estou lembrada do nome. Sim, então, falei nos filhos de Dona Clarinda, né? Gessina, Doda, e tinha ainda um menino chamado Rinaldo. Era Rinaldo. Da casa da Dona Clarinda tinha esses 3 filhos. Deixa eu ver mais. E vinha gente do sítio. Nelson, o sinal filho de seu Joel, que eles moravam no caminho do sítio, do roçado. A gente, quando o pai deixou um roçado bem grande, que a mãe ficou tomando conta, esse roçado era assim. A gente atravessava o rio, passava no sítio, que eu me lembro, muitas vezes a mulher estava na porta. Ela era a mulher de, não sei se era Cício Menino, Zé Menino, uma coisa assim, era dos meninos. João disse que ainda era parente dele, do finado Chico Pinto. Aí a gente, quando o rio estava sem água, a gente atravessava, passava por a casa dela, assim. Por sinal, uma das filhas dela foi madrinha, veja só, viu? Madrinha de Vela, não, Vela, parece que tem a madrinha de batismo, né? O casal, e tem uma madrinha que segura uma vela. É crisma, né? Não, crisma é quando é sozinha, só a madrinha lá. É assim, coisa inventada, porque na Bíblia não tem esse tipo. Parece que é de segura uma vela, se der diz de vela, não é? E a madrinha, que é a madrinha de segurar o menino, né, para molhar a cabeça dele, essa que é a de batismo, junto com o padrinho. Chamava-se Odete, olha que faz tempo, muitos anos isso, viu? Minha irmã é de Leusa. Agora eu não estou lembrada se era madrinha de Gilvan ou de Edileuza. De um dos dois, pequenos. Chamava-se Odete. Deixa eu ver que eu fui parar aí, né? Os colegas da escola. Sim, os colegas de escola Nelson. Então nós passávamos, se o rio tivesse seco, como diz, não é assim? Nós passávamos por lá. Era de frente à casa, por ali. O sítio era de frente ao sítio de tio José. E o rio que passava era o Rio da Chata. Rio da Chata. Então se o sítio tivesse, se o rio tivesse com cheia, nós íamos pela ponte e passávamos na casa de Nelson, que era o meu colega de escola. E o pai dele era Joel, a mãe eu não estou lembrada, se não me engano tinha uma criança também. E me lembro que era uma pobreza lá, eu não sei se a terrinha era dele, porque eles moravam num rancho de palha. Nós passávamos por lá, na ida e na volta, quando o rio tinha cheia. E quando nós voltávamos, no caso, passava também por lá. Então, eu me lembro que uma vez o rancho pegou fogo. E se não me engano, morreu alguém ali. Não sei se foi a mulher. Eu sei que eu fiquei tão impressionada. Mãe sempre ia mais comigo para o sítio. E eu fiquei impressionada também com pouco tempo. Mãe se desfez naquela roça. Era meio complicado, era distante. A gente passava também pela casa de Mili, uma mulher que seu João Guirra viveu com ela e tinha até um filho dele. Um filho de seu João Guirra com essa mulher. Bem alegre, uma mulher bonita. Vivia sempre na casa do Dona Otília, né? Assim, na sexta-feira. Eu escrevi as cartas dela para uma irmã que ela tinha em São Paulo. Não me lembro do nome dela. Deixa-me ver, falando nesse meu colega, né? Que cheguei até aí. Fiz um laço, olha. Uhum. Então eu me lembro, fiquei assim, muito triste. Sim, e ao lado, às vezes a gente ia na casa da nossa tia, irmã de pai, que era
bem pertinho dali, daquele caminho da ponte para lá um pouco, da Ponte Velha. Era João Maria, casado com minha tia Maria. Era quando a gente passava na casa assim de Nelson, às vezes a gente já seguia para lá. E tinha João Maria, conheci João Maria, né? Fazendo candeeiro. Eles trabalhavam, vendia coisas na feira, era, como é que chama? Numa barraca. Eu sei que vendia candeeiro, me chamava muita atenção, funil, candeeiro de zinco, parece que era de zinco. Eu achava muito interessante eles botando terra assim para ficar pesado, sabe? Que ele tinha duas partes, uma cinturinha no meio, era alto assim. Uma cinturinha no meio, dois pegadorzinhos assim, com duas orelhinhas, e aqui um canozinho assim, e o negócio assim, feito um funil também, sendo fechado, que enchia de areia, viu? Um deles enchendo aquele negocinho de areia. Aí eu fiquei sabendo que vi eles fabricando, né? Um instante assim, um tempinho que nós passamos lá. Então, voltando ainda para os meus colegas, deixa eu ver se eu me lembro de mais alguns, eu sei que eram muitos. Me lembro até de uma vez, se não me engano, Dona Socorro, Socorro Marques. Marques, né? Agora o nome do marido dele eu esqueço. Dona Socorro, como que ela tirou uma licença, não me lembro o motivo, acho que ela nem falou. Aí quem foi assumir o lugar dela lá na escola foi uma Cici, que era uma das filhas. Eu até já falei nesse caso, quando eu falei na casa da Dona Laide Barreto, eu falei que Dona Laide Barreto, ela teve filho legítimo, né, com seu Barreto, esposo dela. Teve Juca, Aradi, Barretinho, aí tinha Araci, que era filha adotiva, e depois, eu não sei quem foi essa mãe, que deu 3 irmãzinhas, a Dona Laide, que ela já tinha até moça, viu? 2 moças e uma mais nova. Tinha assim os nomes. Si é Si e é de Si. E essa é de Si, é Si, foi substituir Dona Socorro Marques, minha professora, que ela não falou mais, mas era uma boa professora, viu? E eu estudei, graças a Deus, passava sempre nas provas, no fim de ano, tudo. E deixa-me ver, bem por hora, se não me engano, Sintetinha, Aidinha, Zezinho, foram meus colegas, tanto na 3ª série com Dona Socorro, como a 4ª série com Dona Ninete Godoy, filha de Dona Inácia, e seu Pedro Capitão, parece que era Pedro Capitão, Catão, era Catão, João Catão, não, acho que era Pedro, sei lá, bem lembrada. Sim, falando ainda na escola, não é? Os colegas, acho que era bem uns 30, eram muitos. Tinha vários dos sítios, e aqui da rua, por hora, qualquer hora eu faço uma lista. Fica difícil, né, de se lembrar assim de pequena até essa data. Já falei em Jota, Rinaldo, Hélio, falei Hélio de Dona Otília, sobrinho dela que ela criou, filho de seu Didi. E
deixa eu ver, acho que Eurides. Eu tinha assim, uma amizade muito grande com Eurides. Se não me engano, ela foi minha colega de escola. E as duas filhas de dona, eu falei de seu Raimundo, Gessina e Doda. Irenise de seu Eloy. Da saudade, viu? Deixa eu ver. Do sítio. Eu tinha também do sítio ali do Coqueiro. Era duas mocinhas já. Eu acho que eu já tinha, nessa época eu já devia ter uns 10 anos. Eu falei em Dinorá. Dinorá é irmão de Dilene. O primo. Agora fico em dúvida. Deixa eu ver. Sim, se eu esqueci de alguns, que eles me desculpem. Deixa eu ver. Falei na escola, que era aqui ao lado, onde hoje é a casa de Paca. A barbearia e a casa de morada de Paca. E ao lado era a casa de seu... Deixa eu ver, eu sei que o nome da mulher dele... Ai, que pena, não vou lembrar agora. Socorro, parece que eu estava... Não sei. Sim, essa casa ao lado da minha escola, da terceira série, né? Era quem morava nela. Eu sei que eu estou esquecida do nome, mas eu sempre me lembro, mas agora eu estou esquecida do nome do pai e também da mãe. Eu sei que o nome da filha, tinha uma filha, né, chamada Terezinha, que ela foi casada com Pedro de Heroína, finado Dudu. E Pedro está morando aqui agora em Chupi, mas eles moravam fora. Ela faleceu, ainda nova. E eles moravam aí na Rua Estreita, vizinho a essa casa que hoje é a casa de Paca, e naquela época era a minha escola. Sim, tinha também uma filha chamada Maria, que essa morava no sítio. Era uma família que não era tão grande. E ao lado, naquela época, eu tomei ela para ser madrinha, uma mulher chamada, acho que era Nenê Barros. Nenê Barros. Ela era gordinha, baixa, cabelinho curto, esse cabelo bem cacheadinho. Costureira. Ela era novata aqui. Eu vim conhecê-la, acho que foi nessa época. Sim, então eu me lembro que eu tomei ela para ser madrinha de fogueira. Agora eu não sei, que ali na Rua Estreita não se fazia fogueira. Porque era muito estreita, não se usava nem na calçada, nem parte nenhuma. Não sei que tempo foi, nem onde foi, eu não estou lembrada. Mas eu tinha assim uma aproximação com ela. Ela era costureira, ela me dava retalhinho de pano, né, para fazer vestidinho de boneca. Acho que não era negócio de madrinha, não. Chamava-se Nenê Barros, foi que eu disse, Nenê Barros. Sim, deixa eu ver. Sim, depois essa casa passou a pertencer à Liquinha de Luiz Venâncio, filho de Maria Venâncio, pais de Maria, que chama Maria Maga, eu acho que ela é a mais velha. Depois dela vem Paulo, depois vem Josemi, que a gente chamava de Josa. Acho que eles moram no Recife, né? Tu vê eles. De Tuinho, que era meu afilhado. Por sinal, uma vez, eu sempre passava ali para o Pirpiri.
Nós moramos um tempo numa rua ali de trás, abaixo da casa que era de Zé Neguinho, naquela carreira de rua. Aí eu me lembro que eu ia para o Pirpiri e... O que foi que eu falei do Pirpiri, meu Deus? De Liquinha. Não tem nada a ver com o Pirpiri. Aí falando na família de Liquinha, eu me lembrei de Toninho, que por sinal era meu afilhado. E seu Luiz, ele passava jogo de bicho, né? Daqueles pule. Aí eu me lembro que uma vez eu passando lá para o Pirpiri, tanto para lavar roupa com mãe, né? Acompanhava mãe, como carregava água lá do Pirpiri, quando nós moramos ali de trás. Aí sempre que eu passava eu tinha uma dó tão grande de ver, eu era muito religiosa, sabe, dos ídolos, das imagens de escultura. Não lia a Bíblia Sagrada, não conhecia, não é? Aí eu passava lá e via aquela que eu chamava de igrejinha, mas era um templo de ídolo. Aí eu olhava pela brecha da fechadura e eu via aquelas imagens lá no desprezo, o Joaquim lá, aquele velhinho de barbinha branca. Aí eu tinha assim uma dor muito grande, que eu também fazia tempo de maio. Acho que era quase todas as noites. Mãe de um lado, né, que ela tinha receio que eu e minhas colegas, minhas irmãs, tocasse fogo ali naquela toalha, a gente fazia um altar assim numa mesa e botava, mãe não era de muita imagem de escultura não, mas o que tinha, ela me emprestava, ela mesmo trazia, a gente botava lá e cantava, a reza que eu sabia ali, a gente cantava. Aí sei que eu olhava e tinha muita dó de ver. Aí eu fui crescendo, né? Fiquei mocinha. Aí um dia eu olhei, aí eu combinei com o Toninho, sem minha mãe saber. Era difícil ela combinar as coisas assim, com a pessoa sempre, que era uma mãe, que era mãe e pai, viu? Aí, mas eu sabia que ela não ia deixar, mas eu fui. Aí me disseram que aquela igrejinha era de Joaquim Lúcio. Aí eu conversando com o Toninho, sei que alguém me informou até onde era esse sítio. Aí eu fui a pé com o Toninho, uma tarde. Aí fui lá com medo, né, para a mãe não saber. Aí fui lá, seu Joaquim me atendeu bem, tinha uma moça chamada Nalva. Ela era solteira, bem educada, me receberam bem. Então ela, nesse tempo, seu Joaquim Lúcio, eu não vi a mulher dele. Talvez ele já era viúvo. Então ele foi, quando eu falei, seu Joaquim, eu soube que o senhor é dono daquela igreja, eu chamei de igreja, mas Deus não quer. Deus não se une com idolatria. Aí eu disse, o senhor, por que é que ela está desprezada? Aí ele disse, por quê? Aí eu disse, é porque se ela não tiver quem tome conta dela, aí eu me prontifiquei, sabe, para cuidar dela. Oxi, ele com o maior gosto na vida, o homem sorriu, o homem ficou alegre, aí foi lá dentro, aí trouxe tanto a chave como uma imagem desse tamanho, você está mostrando, dessa altura mais ou menos, era isso, de um Sebastião, que eu chamava de santo. Tinha uma laranjeira de um lado, né, desenhado, uma laranjeira, e ele em cima assim de um apoio. Tinha morrido, martirizado ali, uma flecha. E tinha, assim, tá, martirizado, né? E amarrado. Uma mãozinha assim para cima. Aí eu sei que eu cuidei, ele me deu uma enroladinha numa toalha. Aí eu vim muito depressa, aí já passei, aí fui em casa.
Aí mãe não sentiu minha falta. Achei que foi bom por isso. Aí quando foi um dia, ela descobriu que eu zelava aquela denominação, que eu passava com ela para ir buscar água no Piripiri. Ou então nas cacimbas. Quando era para beber, era nas cacimbas. Na cacimba de seu Manuel de Marta, que era pai de Nedina. Tinha uma mulher que eu sabia da família dela toda. De Nedina. Sabia, conheci Dona Augusta, que era a mulher dele, que vivia sempre sentada. A gente passava para lá e para cá, eu dava sempre. A água era doce. A gente ia buscar água de beber. Aí nisso, eu fiquei tomando conta dessa denominação romana. E começou a chegar gente, juntar gente. E comecei a rezar texto e depois rezando. E alguém me deu umas bancas. Que lá não tinha nada. Era tudo desocupado. Não sei se foi daí ou foi de uma escola. Eu sei que alguém me deu umas bancas. Banca mesmo, daquelas de... Como é que eu digo, meu Deus? De madeira de igreja, aquelas bancas. De madeira. Mas era banca de casa mesmo. Que dali era diferente. Aí eu, pronto, botei lá, já as pessoas já se animaram. E há muito tempo que o povo me conhecia aqui, porque eu já era dali, era professora de... Catequese. Era catequista, eu era cantora, madrinha de muitas crianças, tudo. E o povo gostava muito de mim. Aí sei que quando souberam que eu estava lá para lá rezando por uma coisa que era abandonada, aí as pessoas começaram a visitar. Aí eu, com a continuação, eu fui me animando mais, aí muitas meninas já me ajudavam, né? Enquanto eu limpava, com cuidado, tirava aquela poeirinha dos olhinhos daquelas imagens. Eu sei que tinha esse Sebastião que eu tinha ganho, tinha lá no trono, Joaquim, veinho, eu achava bonito, os cabelinhos brancos, barbinha branca, meia grandinha. Eu sei que eu limpava tudo, com muito zelo. Aí botava lá, não tinha toalha, não tinha nada. Então eu continuei. Aí, mas eu não vou parar aí. Falei em Toninho, não foi, de Liquinha. Pronto, aí vou voltar para falar na casa de Liquinha. Então, o Toninho fez isso por mim, chamei ele, ele me acompanhou. Aí depois é que eu vou, quando chegar lá um dia, se Deus quiser, eu vou fazer a Rua Estreita, falar, que eu já falei no quadro da Rua de Jupi, pessoa por pessoas que eu me lembrei, as famílias, os que antecederam, os primeiros que eu alcancei, tudo. Então eu, sim, estava falando na casa de Joaninha, não, de Liquinha, casada com seu... Eu nunca chamei compadre, nem com Liquinha, nem comadre Liquinha, nem compadre Luiz. Luiz Venâncio já disse que fazia jogo de bicho por as portas. E tinha Paulo, já falei também dos filhos. E Liquinha, um tempo, ela passou, quando Dona Nenê Machado faleceu, primeiro foi, quem assumiu foi a profissão de zeladora, foi Nega de Sindor. Aí depois de Nega, não sei se Nega se mudou na época, aí Liquinha assumiu. Então Liquinha morava ali, eu já falei dos filhos, da profissão de Liquinha. E pronto, agora eu vou subir e falar da casa vizinha. Casa vizinha pertenceu
Eu já vou falar em Dona Lilinha. Depois pode ser que eu me lembre da outra pessoa antes de Dona Lilinha. E depois a casa, pode ter a minha escola, a casa de Paca. Não era? Não, a minha escola era a casa de Paca, que é hoje a casa de Paca. Vizinha era a casa de seu Zé Caetano. Ao lado era a casa, que é hoje a casa de Liquinha, era a casa dessa Nenê Barros, que ela era costureira. Que eu me enganei dizendo que era minha madrinha, mas não era. Eu andava na casa dela, que ela era costureira, e ela me dava pedacinho de pano, retalhinho, para eu fazer roupinha de boneca. Aí deixa-me ver, do outro lado é a casa de Dona Liquinha já. Não, tem a casa de Dona Liquinha e tem a casa, que eu já falei, né, da família de Liquinha. Tem a casa de Dona Lilinha. Que era de Lunga. Não, a casa de Lunga é a casa vizinha com o Zé Grosso. Tem a casa, que era de Rosa Pedro, e do lado de cá tinha uma casinha estreita, ainda tem, que justamente era casa, se não me engano, ali tinha duas portas, era, não, acho que era daquele jeito. Era a casa de Lunga, que Lunga era, que eu até já falei, era padeiro e trabalhava com o seu Diolindo, ali naquela, uma padaria que tinha perto da onde era antigamente a Vencedora. Deixa eu ver, falar agora em Rosa Pedro, não é? Falei da família de Liquinha, agora Dona Lilinha. Falar em Dona Lilinha. Dona Lilinha, Socorro vai derrubar ele. Quer esperar para amanhã? Amanhã não vai dar tempo, não é? Eu falo na casa de Dona Lilinha e deixo. Na casa de Dona Lilinha, que hoje mora a neta dela, Neda. Neda? O Neda mora aí? Né, Socorro? Eu? Socorro, Neda. Mas Socorro morreu. Foi? Foi. Socorro morou, então depois foi Neda. Então a casa é de Neda, não é? Pronto, teve a casa de Dona Lilinha ao lado, da casa de Liquinha. Mas antes tinha outras pessoas, que agora não estou lembrada onde morava. Essas pessoas da casa de Dona Lilinha, que morou Dona Lilinha, hoje mora Neda, né? No caso, filha de Dona Lilinha com Zé Soares. Que coisa chata. Com Zé Soares, mãe de Socorro, casada com Zé. Sabe do sobrenome de Zé? Socorro de Lilinha, Zélia, Terezinha, que cantava comigo, fazia parte do coral. Deixa eu ver. Zélia, que trabalhou com o seu João Guirra há muito tempo, e Dona Santa era empregada doméstica. Deixa eu ver, por sinal, ela era muito amiga da minha irmã, Bebé. Terezinha, uma amiga mesmo. Aí subindo, já é a casa de Zé Grosso. Acho que é. É a casa de Zé Porque Grosso. ficou com duas, né? A casa que era da mãe dele. Que é a primeira, bem estreitinha. Eu já falei, não foi? Mas como eu voltei, falei antes, já foi de Lunga, que era marido de... Eu falei o nome, esqueci. Eu sei que tinha uma filha chamada Mariazinha, e Lunga era padeiro, trabalhava ali com o seu Diolindo, que também era padeiro. Deixa eu ver, agora vamos subir. Sim, tinha uma Cissa, filha até do cego, se não me engano, que era
ou irmã de Nita, uma Cida gordinha. Ou era Cissa, acho que era Cissa. Acho que era Cissa Carito, do Caboré, nem me lembro. Sim, e tem agora, falar em Zé Grosso. Zé Grosso, que tem a lojinha, ele é filho de Rosa Pedro, com o senhor Odilon Moreira. O senhor Odilon Moreira, ele tinha a mulher legítima dele, Jucati, que por sinal ela era comadre de mãe. Mãe era madrinha de crisma de uma filha dela chamada Iraci. E eu era amiga, quando morava em Jucati, de uma menina também, igual a mim, chamada, que eu saí de Jucati com 5 anos, ainda me lembro, chamada Noemi. Era essa família. Agora, se tinha um homem, eu não estou lembrada, se Dona Jacinta era o nome da mulher. E o senhor Odilon, naquela época, tinha vista boa, que ele morreu cego. Mas ele negociava com miudeza. Socorro, olho, não dorme. Tanto em Jucati como aqui em Jupi. E eu vou contar um caso. Até me lembro, ele fez uma grosseria com meu pai, que sem ele merecer. Mas ele perdoou minha mãe, tudo. Não guardaram rancor. Então, meu pai, que era uma pessoa, sempre foi, meu Deus, uma pessoa honesta. Nunca ouvi falar que pai devesse a ninguém. Mas meu pai, como trabalhar aqui era fraquinho, ele era ferreiro. Mas o que aparecia mais era assim, ele disse que era para fazer bico de arado, era bater que eu via. Ele botava aquele negócio de pegar, não sei se era com pregador, aquilo que corta lenha, machado. Amolar machado, amolava enxada. Mas ele tinha tanta dor que sempre quem ia levar essas coisas era aquelas pessoinhas fraquinhas do sítio. Aí ele dispensava, era coisa que ele fazia rápido. Bico de arado, esses negócios. Era tudo coisinha, tanto era um trabalhozinho rápido, ele disse que o ganho era muito fraco. Aí eu sei que ele trabalhava numa oficina que pertencia, como um salão, pertencia a senhor Odilon Moreira. Aí como eu era menina, e minha mãe contou, porque foi que o pai foi para São Paulo, e nós fomos para a casa da minha madrinha Júlia, a avó, olha só. Aí meu pai, foi num dia de domingo, né? Ele passou um mês, atrasou um mês sem pagar o aluguel. Mas ele já estava impaciente, minha mãe contou. Aí ele foi, no domingo ele parece que não trabalhou, né? Aí quando foi na segunda-feira que ele chegou lá, seu Odilon, ou ele ou alguém mandou destelhar a casa. Agora não tinha telha quebrada no chão, sem dúvida foi alguém que subiu e destelhou direitinho, né? Mas foi uma covardia muito grande, porque por causa disso, o pai foi embora para São Paulo desgostoso, não foi zangado, irritado, nem nada, assim, da situação dele, não é? A casa que tinha lá em Jucati era nossa, graças a Deus, nunca faltou uma casa própria para nós. Só um tempinho que nós chegamos de Jucati, ainda uma fraqueza, aí alugamos a casa de Heroína para morar nela. Eu cheguei pequena ali naquela casa com 5 anos. Me criei ali naquela casa que morou o finado Danda. Lá ele morreu quando morava naquela casa, onde é, para ali. É uma carreirinha de casa, se não me engano, 4 casas. Até aquele dito, expedito de seu Gesso Ferreira, mora lá. Faz tempo que o dito mora lá. Então, aí mãe por causa disso, o pai foi para São Paulo.
E minha mãe foi para morar com a minha avó, que já era moradora de um sítio de Pedro Francisco, um povo muito bem de vida, tudo ali na cachoeirinha Dos de Franciscos. São Pedro, Rio Canhoto, né, o sítio. Aquela maior parte das terras pertencia a ele, esse Pedro Francisco. Aí sei que acabou, depois eu conto a história da minha mãe, quando ela era menina, quando foi morar, servir de moradores lá nesse sítio desse Pedro Francisco. Então, aí eu me lembro disso. Eu fiquei triste quando minha mãe contou, ainda era menina, isso foi em Jucati. Quando nós saímos de lá foi com 5 anos. Aí minha avó foi trabalhar, ela trabalhava limpando a palma, que era do dono do sítio. Ela também botava a rocinha dela e trabalhava, creio que ganhando, para fazer a feirinha para nós. Mãe, Nina, meu pai já tinha ido para São Paulo. Chegou lá, ele foi trabalhar e ganhar bem, graças a Deus. Por meses ele começou a mandar dinheiro para nós. Ele a vontade dele era possuir uma casa própria lá. E ele sempre comprava terreno, mas nunca dava certo naquele local. Ele passou um tempo para encontrar um terreno bom. Então foi mãe, eu tinha 5 anos, eu já tinha 5 anos. Depois eu conto minha vida de Jucati também, da vida da minha família. E as pessoas que eu ainda me lembro, que eu conheci, né? Sim, minha mãe, minha irmã chamada Nina, a mais velha, era uma mocinha já, deixa eu ver, era a mais velha da família. Menina moça, acho que não era moça, não era uma menina ainda. Bebé e Zuleide era novinha. A caçulinha era Zuleide. Antes de mim morreu o menino em Jucati, José. Foi enterrado lá. E depois de mim outro menino chamado Manuel. Nome dos 2 irmãos de pai. Mas esses já estão no céu, não é? Que criança não espera julgamento. São inocentes, vão para o céu. Esses 2 irmãozinhos. Então, e eu tenho meus padrinhos de batismo romano, que tudo é errado, viu? Não vale nada. Para Deus, não. A Bíblia não fala desse tipo de batismo. A criança inocente. Aí minha mãe chamou Toinha de Albino Moreira, no casal, né? Parceiro e meus padrinhos de batismo foram. E se teve madrinha de vela, mãe não disse nada sobre isso. Tu derruba, socorro ele. Aí as lembranças que eu tenho de lá, mas e seu Otacílio e Dona Hilda, Otacílio Peixoto, eram nossos vizinhos, eu me lembro. Tinha Terezinha e lá vai. Mas não é hora ainda de eu falar em Jucati. Então eu falando em Zé Grosso, aí eu me lembrei. Nunca falei só Zé Grosso, porque nunca chegou a oportunidade também. Não leva a nada, né? Ninguém guardou mágoa de só de longe, mas é uma provação que a pessoa passa na vida, não é? Mas graças a Deus que meu pai depois conseguiu o terreno e tudo. Ele mesmo era construtor de casa. Aí depois é que eu vou contar essa minha vida de criança e da vida que eu passei 3 anos morando em São Vicente e tudo. Sim, agora vamos para a casa vizinha, a casa de Zé Grosso, né? Onde Rosa Pedro morou, foi onde Rosa Pedro teve. Eu me lembro de Rosa Pedro. Ela trabalha, ela lavava roupa de ganho e passava ferro. Eu me lembro que eu ajudei muito Rosa, eu era uma menina, não estou me gabando não,
graças a Deus, eu sempre gostei de ajudar tanto os bichinhos brutos como a pessoas, principalmente gente gorda. Eu tinha tanta dó de ver uma pessoa gorda numa pedra, era tudo no chão. Aquela mulher gorda que mal podia se levantar, sentadinha na pedra, a mãe ainda lavava roupa acocorada, né, de cócoras. Mas tinha delas que era sentada, acho que não podia nem se levantar. Devia ter uma coisa alta, não era? Que elas pudessem se levantar. Mas não tinha problema. Quando eu ia lavar roupa com mãe, uma vez, 2 na semana, então eu carregava água para aquela gente toda. Todas elas gostavam de mim. Mãe dizia de lá, mãe, às vezes que a gente ia mais tarde, eram muitas, era Joana Bezerra, Zefa Pastora, Rosa Pedro, Dona Carmelita também era bem gorda. Mãe era magrinha. Aí mãe lavava pano, mãe estendia onde o capim, onde o mato era bem baixinho, mas as mulheres parece que não entendia das coisas, estendia a roupa para coarar no mato mais alto. Aí eu ainda ia aguar aqueles panos quando via o vento levando os panos das mulheres, aí eu ia, aguava, enchia as vasilhinhas delas, mãe gritava de lá, ô neném, minha água acabou-se, ô neném, minha vasilha está seca. Aí eu deixava, ia botar de mãe, enchia a bacinha de mãe, voltava e ia encher das outras. E no chão acabava, né? Lavando. Aí, mas graças a Deus ajudei a muita gente. Deixa eu ver, falando em Rosa Pedro, né? Tem essa lembrança de Rosa Pedro. Muito alegre, viu? Tinha Zé Grosso, pequeno. Décio, como é o nome do outro? Eu sei de Rosa Pedro. Rosa Pedro vivia com Odilon, né? Todo mundo sabe. Depois Odilon, quando morreu, estava cego, que andava com uma muletinha. Olhe, Rosa Pedro tinha diz que é Ianeiro o nome dela, mas a gente chamava Nê. Nê de Rosa Pedro. Tinha um mais velho que chupava o dedo. Só via chupando o dedo. Não é o nome dele, meu Deus. O mais alto, mais magro e encostado a Nê. E depois tinha a Tânia. O povo falava que já não era filha de Odilon. Tânia, o povo tinha uma conversa que ela era filha de Zequinha de Mariá. Aí surgiu, aí ficou em dúvida. E ninguém estava sabendo, mas que Zequinha assumiu. Mas foi Zequinha que descobriu. Zequinha de Mariá, que foram nossos vizinhos ali de trás. Sim. Eu já falei de Rosa, Tânia e a Nê. Ela trabalhou uma boa temporada com Santa Teixeira, de empregada doméstica. Deixa-me ver. A casa ao lado era de Tino. Primeiro, aquela casa ao lado era de Dona Donzinha. Conhecesse Dona Donzinha, casada com o seu João. Eu sei do nome dele, agora me passou pela lembrança. Que tinha Zeza. João de França? Era, São João de França. E Dona Donzinha. As filhas Zeza. Me lembro, parece que eu estou vendo essa, que até ela era evangélica. Não sei se ainda é viva. Esqueço do nome dela. Acho que eram umas 4. Parece que uma Zeza. Parece que a mais velha era Zeza. Estou falando essa Dona Donzinha, Zeza, a mais velha, acho que é Zeza, assim parecido. Eu ia dizer, quem deve saber é Zeni já morreu.
Deixa-me ver, por isso que eu digo, graças a Deus que eu estou contando a história, não é? Dos conhecidos antigos. Ele tinha, ainda, parece que era 4 filhas, eu sei do nome de todas, mas agora estou esquecida. Me lembrei dessa mais velha, essa, parece que não é nem esse nome, não é? E tem essas 4, tem a mais nova. E tinha dois filhos. Ai, meu Deus. Depois eu disse, pronto, por hora, por hoje, é só. Eu fui até a casa da Dona Donzinha, com seu esposa de João de França. Que mora quem hoje lá? Eu vou ver hoje. É porque tem tanta gente estranha aqui para mim que eu quase não saio de casa, né? Não é a casa de Zé Grosso, não? Essa casa hoje? Não, João de França era depois de Zé Grosso. Aí depois vinha... Tem uma lojinha a lojinha de Bete, não tem uma casa de Bete. Não, de Onildo. mas a casa de João de França hoje tem a mesma frente de postigo. Antes não era de postigo, mas é como que é casa de morada. E essa casa de Bete, depois eu vou me lembrar de quem era ela antes. Pronto, por hoje é só. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Cantinho. Cantar? Vou cantar um hino, um louvor para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te louvarei de todo o coração, ó Senhor, fortaleza minha e rochedo meu, eu invocarei o nome do Senhor, é digno de louvor e ficarei livre dos inimigos meus. Por sombras de morte me cercarão, correntes impiedosas me assolarão, cordas do inferno me cingirão, laços de morte me surpreenderão. Porém na angústia invoquei o nome do Senhor, eu clamei, e desde o seu trono ele ouviu a minha voz. Amém, Senhor Jesus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.